Queridos amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É Pentecostes, aleluia! Dia de Pentecostes, dia da efusão do Espírito Santo, um novo dia é aberto para todo mundo. A igreja toda neste domingo é revestida do fogo novo que brota do lado aberto do ressuscitado. O mundo é renovado pelo sopro do Espírito de Deus. O ruá de Deus penetrou nossos vales de ossos ressequidos e, graças à sua ação poderosa, podemos hoje nos revestir de sua graça. É dia de exultação, é dia de celebração, é dia em que do nosso coração deve brotar o maior louvor a Deus pelas maravilhas que Ele, em seu amor, realizou em nosso favor. É dia de nos alegrarmos no Senhor, porque a sua força visitou o nosso nada e nos revestiu de um espírito novo. Que grande alegria é celebrar Pentecostes. Não deve haver mais no coração do homem razão para o medo ou para a desesperança, pois o universo inteiro foi tocado pela ação libertadora do Divino Espírito. Não deve ser para nós hoje um motivo de tristeza, porque a alegria do Senhor, que é o Espírito de Deus, é a nossa força. Cristo cumpriu, meus amados irmãos, sua promessa. Nós não estamos sozinhos, não somos órfãos. O Consolador, o Paráclito, habita em nossos corações e nos impulsiona a construir um mundo novo e reconciliado. Nós devemos ser essas testemunhas autênticas da ressurreição. Por quê? Porque hoje nós fomos revestidos do Espírito Santo para a missão. O Espírito do Senhor encheu o universo, diz a antífona de entrada da missa deste dia. Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. Aleluia! Exulte o nosso coração no Senhor. É Pentecostes. Aleluia! Celebramos hoje, meus amados amigos e amigas, o nascimento da igreja. Esta igreja que foi fecundada no mistério da paixão, na relação esponsal entre Cristo e a cruz, é agora apresentada ao mundo como expressão viva da manifestação de Cristo ressuscitado. Eis a missão da igreja: ser testemunha da ressurreição de Jesus, conduzindo o homem que sofre à mesma experiência pascal. Esta igreja, que era tímida, que estava fechada em si mesmo, agora se apresenta com coragem para anunciar que o Espírito de Deus faz novas todas as coisas. Sinta-se você também neste dia impelido por esta força do Espírito do alto, para que você, junto comigo, junto com todos os batizados, possamos anunciar ao mundo que o Senhor vive e que Ele faz maravilhas por todos nós. Meus amados irmãos, a igreja não é um gueto, ela não é um grupo fechado, muito menos uma ONG. Ela é sacramento, ou seja, sinal de salvação para todos os povos. Na manhã deste dia de Pentecostes, a igreja é apresentada ao mundo com uma missão universal. Em Babel, naquele episódio famoso do Antigo Testamento, onde os homens tentam construir uma torre para chegar aos céus, os homens criam a divisão, a segregação. Em Pentecostes se refaz a unidade e a universalidade da igreja. Há uma língua que une os corações em um só mistério. É a linguagem do amor. Essa é a linguagem da igreja. É a linguagem da comunhão,
é a linguagem do serviço, é a linguagem do mandamento fraterno deixado por Cristo. Pois o Espírito de Deus une nossas vidas em um único mistério de salvação. Formamos em Cristo, pelo Espírito, um povo novo, um povo redimido, o povo de Deus em missão, o povo de Deus peregrino. Em Pentecostes, a comunidade cristã começa a compreender que sua missão é católica, ou seja, é universal, é para todos os povos. Que alegria poder participar deste mistério de amor. O Senhor conta comigo, o Senhor conta contigo, para que nós sejamos também difusores da mensagem do Evangelho, difusores da cultura de Pentecostes. Vamos refletir um pouco a respeito das leituras deste domingo. São leituras belíssimas e todas elas nos falam a respeito do grande dom do ressuscitado, que é o Espírito Santo. Primeira leitura, retirada do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 11. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a caminhada dos batizados. É ele que cria a nova comunidade do povo de Deus, que faz com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar que une numa mesma comunidade de amor povos de todas as raças e culturas. A igreja é esta casa aberta para todos. Todos os povos podem participar desta salvação que o Espírito do ressuscitado hoje nos comunica. Lucas coloca a experiência do Espírito no dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. Originariamente, era uma festa agrícola na qual se agradecia a Deus a colheita. Posteriormente, tornou-se a festa histórica que celebrava a aliança, o dom da lei no Sinai e a constituição do povo de Deus. Ao situar neste dia o dom do Espírito, Lucas sugere que o Espírito é a lei da nova aliança e que é pelo Espírito que se constitui a nova comunidade do povo de Deus, que é a igreja. Nós fomos formados enquanto igreja, mediante a força e a ação do Espírito Santo. Por isso a igreja é a comunidade daqueles que seguem o mesmo Espírito de Jesus. E uma vez que nós decidimos seguir o mesmo Espírito de Jesus, através da confirmação da nossa fé, nós precisamos compreender que a nossa missão é sempre para o outro. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É o mandato que o Senhor nos dá. É isso que gera Pentecostes, a missão da igreja. A igreja que vai ao encontro dos que sofrem para comunicar uma esperança nova. O Espírito, no texto de Lucas, que a primeira leitura hoje nos propõe, é apresentado como a força de Deus, através de dois símbolos. O primeiro, o vento de tempestade, e o segundo, o fogo. São os símbolos da revelação de Deus no Sinai, quando Deus deu ao povo a lei e constituiu Israel como um povo eleito. Estes símbolos evocam a força irresistível de Deus, que vem ao encontro do homem, comunica com o homem e que, dando ao homem o Espírito, constitui a comunidade de Deus. A finalidade da igreja, meus amigos, é a comunicação do Evangelho. Por isso, Lucas afirma que todos ouviam em sua própria língua as maravilhas de Deus. Nascida da ação do Espírito Santo, todos os que aderem à comunidade dos seguidores de Jesus são capazes de comunicar e de se relacionar como irmãos, porque o Espírito reside no coração de todos como lei suprema, como fonte de amor e de liberdade.
Bendito seja o Espírito Santo que nos concede a graça de muitos dons, a graça de sermos um só povo, para assim formarmos um novo povo de Deus, que é a igreja, que agora caminha para a sua consumação feliz na eternidade. O salmo responsorial da missa de hoje é o nosso canto de louvor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. É o que nós queremos suplicar ao Espírito Santo, que Ele possa recriar todas as coisas, que Ele possa expulsar do nosso meio todo o caos, toda a divisão, tudo aquilo que é obstáculo para a ação da graça, para que nós possamos, assim, formar este povo novo, este povo que tem como marca principal o amor. O mundo irá reconhecer vocês como meus discípulos, disse Jesus, se vocês se amarem uns aos outros. É amando uns aos outros que nós podemos fazer esta revolução do Espírito. A revolução do Espírito só será feita no amor, com base no amor. E por isso nós suplicamos, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A segunda leitura, meus queridos amigos, é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3b. Depois, o versículo 7, em seguida, os versículos de 12 a 13. Fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. Na catequese desta semana, o apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomentam a unidade de todos os membros. Por isso, esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos. Jesus é o Senhor, é a grande profissão de fé deste texto. É a profissão de fé, é a confissão da Igreja nascente. E a proclamação desta realidade de fé, meus amigos, só se mantém mediante a força do Espírito Santo. Como a unidade da confissão, o Espírito concede também a multiplicidade de dons e carismas e distribui na Igreja o seu serviço de acordo com as capacidades de cada um. Todos os dons, todos os ministérios na Igreja servem para a edificação do corpo de Cristo e não para proveito próprio. Todos os que pelo batismo pertencem a Cristo são membros do diverso corpo. É o Espírito Santo quem garante a unidade do corpo místico de Cristo. A segunda leitura, ela é sempre uma exortação pastoral. Ela é sempre uma exortação catequética que o apóstolo ele faz para as comunidades, a fim de que elas vivam um pouco mais de acordo com o espírito evangélico. A segunda leitura de hoje nos propõe alguns questionamentos. Todos temos consciência que somos membros de um único corpo, o corpo de Cristo, e é o mesmo Espírito que nos alimenta, embora desempenhamos funções diversas. Os dons que recebemos do Espírito não podem gerar conflitos e divisões, mas devem servir para o bem comum e para reforçar a vivência comunitária e pastoral. As nossas comunidades, as nossas paróquias, são espaços de partilha fraterna ou são campos de batalha, onde seus membros apenas buscam interesses próprios, cultivam atitudes egoístas e tentativas de afirmação pessoal? A diversidade dos membros da comunidade é fator de crescimento mútuo? Manifesta o novo povo de Deus nascido do Espírito? Nossas comunidades
são sinais de Pentecostes ou de Babel? Peçamos ao Espírito Santo que neste domingo de Pentecostes ele nos conceda uma iluminação da nossa consciência, para bem sabermos qual é a nossa missão enquanto batizados no corpo místico de Cristo. Para onde conduzimos a nossa missão? Para nós mesmos ou para o Senhor? É preciso ter consciência que o Espírito gera a unidade na diversidade de dons. Chegamos, meus irmãos, ao Evangelho, coração de toda a liturgia da palavra. Texto bíblico deste domingo é retirado do Evangelho de São João, do capítulo 20, dos versículos 19 a 23. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. É o Senhor que unge a sua comunidade e a envia em missão. O texto bíblico do Evangelho acontece no domingo de Páscoa. Para os judeus já havia iniciado um novo dia. Para João e para a sua comunidade, contudo, é ainda o dia da ressurreição, o novo tempo, o Kairós de Deus, inaugurado pela vitória do ressuscitado sobre o pecado e a morte. O Evangelho deste dia apresenta-nos uma comunidade reunida com as portas fechadas. Jesus se apresenta no meio da comunidade que recebe do próprio Senhor ressuscitado o sopro que os impelirá a partirem em missão. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade de portas abertas, ressurreta, recriada, renascida a partir do dom do Espírito. É o Espírito que permite aos crentes superar o medo, as limitações, os fracassos e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. Jesus saúda a sua comunidade desejando a paz, Shalom. Essa expressão que brota dos lábios do ressuscitado significa que ele concede à sua igreja, que vive agora o espírito da ressurreição, a plenitude dos bens messiânicos. Bens que brotam do coração do próprio Deus e que agora nos é comunicada mediante o sopro de vida do ressuscitado. Por sua morte e ressurreição, Jesus se tornou o exaltado, o vencedor, e por essa razão ele pode comunicar a paz. Shalom é a saudação do Cordeiro ressuscitado, do qual toda a igreja irá se alimentar durante toda a sua caminhada na história. Renascida e recriada pelo Ruá, a pequena comunidade dos seguidores de Jesus, o pequeno rebanho, está preparada para a mesma missão que o Cristo recebeu do Pai. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Quem vai garantir a missão e a fecundidade do apostolado dessa ainda pequena igreja será o Espírito Santo. É Ele quem tudo faz. É Ele quem vai levar a bom termo a obra da salvação inaugurada por Cristo e continuada por cada um de nós, membros do seu corpo místico. Para João, aqui nasce a igreja, que outrora havia sido fecundada na cruz. O sopro de Jesus é a nova criação e remete ao sopro do Pai, quando criou o ser humano. É o sopro da vida nova. Agora, a pequena igreja pode começar a sua missão ad gentes. A igreja é enviada ao mundo para ser instrumento de reconciliação. Os discípulos são chamados a testemunhar no mundo essa vida que o Pai quer oferecer a todos os homens. Quem aceitar essa proposta será integrado na comunidade de Jesus. Quem não a aceitar continuará a percorrer caminhos de egoísmo e de morte, isto é, de pecado. E não é este o projeto de Jesus. Ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele é o bom pastor e deseja que nós, suas ovelhas, tenhamos em seu nome a vida eterna.
A comunidade, animada pelo Espírito, será a mediadora desta oferta de salvação. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu gostaria de encerrar este momento de oração e partilha da palavra com um trecho da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, que descreve a ação do Espírito Santo na vida da Igreja. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para ele cumprir na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para que santificasse continuamente a Igreja e, deste modo, os fiéis tivessem acesso ao Pai por Cristo num só Espírito. Ele é o Espírito de vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna, por quem o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado, até que ressuscite em Cristo seus corpos mortais. O Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis como num templo, e dentro deles ora e dá testemunho da adoção de filhos. A Igreja que ele conduz à verdade total e unifica na comunhão e no ministério, enriquece a ele e guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos e adorna com seus frutos. Pela força do Evangelho, rejuvenesce a Igreja e renova constantemente e leva à união perfeita com o seu esposo. Porque o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. Assim, a Igreja toda aparece como um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tempestade, fogo, portas abertas. O Pentecostes é a irrupção do Espírito Santo na vida dos discípulos que se deixam transformar em todas as dimensões do seu ser. O Pentecostes continua. Pentecostes é hoje, é agora. Sigamos em frente. Caminha conosco, meus amigos, ao nosso lado, como nossa grande intercessora, a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe. Ela que deve ser o nosso modelo de perseverança. Ela que permaneceu unida aos apóstolos em oração. Ela nos ensina, como boa mestra, como nós devemos crescer no relacionamento com o Espírito Santo. Vamos orar pedindo ao Senhor que a palavra deste dia possa frutificar em nossos corações. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do universo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um feliz e santo domingo de Pentecostes. Que a paz, o amor, a luz do Cristo ressuscitado, o Senhor e Salvador de todos os povos, esteja sempre presente na tua vida e no teu coração. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser, em mais um encontro aqui no nosso canal Vita em Cristo. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E não se esqueça, o Espírito Santo habita em você e ele te envia para criar um mundo novo.